Amém. Vamos então começar nossa EBD. Vamos começar orando, como fazemos sempre. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Deus, por mais um domingo nós estarmos aqui na Tua igreja, para Te louvar, para Te bendizer, para aprender da Tua palavra, para sermos ministrados, Senhor, com uma mensagem que irá aquecer o nosso coração durante toda a semana. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo sustento que Tu tens dado a cada um de nós, Senhor. Obrigado também, Senhor, pela disposição do nosso coração de Te buscar e de Te servir nesse lugar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, hoje nós vamos ler e conversar um pouco sobre Gênesis, capítulo 30, A gente, no domingo passado, fez uma EBD diferente, grande, onde a gente viu sobre a Páscoa. E hoje nós vamos voltar a nos concentrar na história de Jacó. Não que no domingo passado a gente não tenha feito isso, mas no domingo passado a gente também entremeou com relação à Páscoa. E só para a gente recordar aqui o que vimos, foi que o Jacó, ele sai da casa do seu pai, lá em Beersheba, na terra de Israel, e ele se põe ao caminho e ele chega na terra de Harã. E quando ele chega na terra de Harã, ele encontra alguns pastores, e ele pergunta aos pastores se conhecia o tio dele, o tio Labão. E se conhecia o Labão. E aí os pastores vão falar, sim, claro, conhecemos Labão, inclusive a filha dele, a Raquel, ela está chegando, porque ela é pastora, e ela vem trazer o rebanho do pai. E aí ele fica por ali, e daqui a pouco chega a prima, a Raquel. E ele então encontra com a prima, ele chora, aquele encontro emocionado, e ele é recebido então na casa do seu tio. Foi isso que a gente viu aqui nesse capítulo. A gente vê que ele também vai aqui, se casar, vai entrar em acordo com o tio Labão, para que ele possa então desposar a prima dele, a Raquel, que ele gosta tanto. E o tio Labão, na hora H, acaba dando um somebody love nele, acaba enganando o Jacó e coloca a filha mais velha, a Leia, na tenda do Jacó. Quer dizer, bota o Jacó na tenda da Leia. Essa que é a realidade, Porque na antiguidade eram as mulheres que eram as donas da tenda, não eram os homens, Então, o Jacó vai se deitar com a Leia, e quando ele acorda, ele vê que, não foi a mulher que ele queria casar, E aí ele vai falar com o Jacó, vai falar com o tio Labão, e o tio Labão, então, vai dizer para ele, olha, mas não é nosso costume você casar com a mais nova e a mais velha ficar sem marido, E aí, então, tem esse acordo do Jacó se casar, trabalhar mais um tempo e se casar com a Raquel, E o nosso capítulo, então, 29, termina com a Leia tendo filhos, dando já os 4 ou 5 primeiros filhos a Jacó. No nosso capítulo 30, que é o que vamos estudar hoje, é a continuação dessa família do Jacó. E aí, diz lá o nosso texto. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã e disse a Jacó, dê-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, porventura estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do ventre? E aqui realmente é o posicionamento correto do Jacó, Ué, mas como é que é isso? A culpa não é minha, Eu estou ali, tá ali os filhos que eu tive com a sua irmã, E a Raquel realmente ela tem essa amargura, dela não ter dado filhos, pelo menos por enquanto, ao Jacó, Respondeu ela, verso 3, eis aqui a minha serva Bila, recebe-a por mulher, para que ela dê a luz sobre os meus joelhos, e eu deste modo tenha filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a concebeu. Bila concebeu e deu à luz a um filho a Jacó. Então Raquel disse,
julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho, pelo que lhe chamou Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu à luz a um segundo filho a Jacó. Então disse Raquel, com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, e tenho vencido. Chamou-lhe Naphtali. E aqui a gente lembra um pouco, essa história, em partes lembra um pouco da de Sara com Abraão, né? Que a Sara também era mulher amada do Abraão, assim como Raquel era mulher amada de Jacó, e nenhuma das duas podia ter filho, né? Então a Sara também fica muito amargurada, e nessa amargura ela resolve fazer o quê? Entregar a sua serva Agar, né? E ela, então, o Abraão tem o seu primeiro filho, o Ismael, né? Aqui é a mesma situação, né? A Raquel, ela não consegue engravidar e entrega a sua serva Bila para o Jacó e tem 2 filhos, Dan e Naphtali, né? Continuando o nosso texto, verso 9, também Leia, vendo que cessara de ter filhos, tomou a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Leia, deu à luz a um filho a Jacó. Então disse Leia, afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois Zilpa, serva de Leia, deu à luz ao segundo filho a Jacó. E disse Leia, feliz sou eu, porque as filhas me chamarão feliz. E chamou-lhe Aser. E aqui a gente está vendo meio que uma disputa, não é? A mulher que não era tão amada assim, né? Viu que a mulher amada deu 2 filhos para o Jacó, através da sua serva, e ela falou, posso ficar para trás não. Tá aqui, Jacó, toma Zilpa, né? E aí a gente vê aqui um pouco também desse ambiente do Médio Oriente, porque a gente viu que a Sara fez isso, a gente viu que a Raquel fez, agora a Leia faz. Que negócio é esse, né? No Antigo Oriente, aonde o Jacó estava vivendo, na Mesopotâmia, em Harã, ele estava vivendo, na realidade, ao sul da Turquia, né? E da onde também veio o Abraão e a Sara, existia uma lei, né? Todas as nações têm as suas legislações. E Mesopotâmia, da onde eles vieram, também tinha. Uma das leis mais famosas, um dos códigos mais famosos daquela região, era o Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei muito poderoso, foi um rei muito respeitável, muito honorável naquele país. E o que o Hammurabi fez? Ele reuniu as 400 ou 600 leis, agora eu não me lembro ao certo, mais famosas, e ele compilou um código, chamado Código de Hammurabi. E nesse código tinha uma lei específica sobre as mulheres que não podiam ter filhos. Essa lei específica dizia o seguinte: se uma mulher não pode dar filhos ao seu marido, ela pode pegar a sua serva particular, pessoal, de confiança, e fazer com que ela seja, tipo, hoje seria uma barriga de aluguel para o seu esposo, né? Hoje seria isso. Ela seria uma barriga de aluguel. O código não diz isso, tá? Diz apenas que a mulher poderia pegar sua serva pessoal, de confiança, fazer com que ela se deite com o seu marido, e essa criança que nasce, ela é filha legítima do casal. Tá? Então, os filhos de Bila são filhos legítimos de Jacó e Raquel. Os filhos de Jacó com Zilpa são filhos legítimos de Leia com Jacó. Isso era o que dizia a legislação, né? Hoje em dia, essas servas serviriam como barriga de aluguel, né? Seria mais ou menos isso. Então, vejam, o que eles fizeram não estava em desconformidade com a legislação daquela época, daquele país onde eles viviam. E aí a gente pode até se questionar, mas espera aí, aonde está isso na lei do Senhor? Realmente, na lei do Senhor, não existe essa possibilidade. Na lei do Senhor, não existe isso. Mas a lei do Senhor ainda não tinha sido dada. A lei do Senhor vai começar a ser dada a Israel quando? A partir de Êxodo capítulo 20. A primeira legislação qual é? Os 10 mandamentos.
Então vejam que Israel ainda não tinha um código legal. Israel ainda não tinha esse código. Então como é que os patriarcas viviam? Claro, na direção do Senhor, né, seguindo as ordens de Deus. Deus falava diretamente com os patriarcas, mas também usando da legislação do seu país, da legislação da onde eles viviam. Isso é muito importante a gente entender. Então a Sara, assim como a Raquel e assim como a Leia, elas não fizeram nada ilegal aos olhos de Deus, né? A Sara tinha recebido até uma promessa do Senhor, de que ela teria um filho. Aí a gente pode dizer que a Sara foi um pouco precipitada. Ela quis dar uma ajudinha a Deus, né? Ah, tem essa lei, Deus está demorando muito, então eu vou dar uma ajuda ao Senhor. Mas veja, para Raquel e para Leia, o Senhor não tinha falado nada até então. Então, o que elas usam? Elas utilizam a legislação da sua época, né? A gente vai ver que daqui a pouco as coisas vão mudar para Raquel, né? E aí a gente vai voltar a conversar sobre a Sara. Mas vamos seguindo então a nossa leitura. Porque nesse momento aqui a gente vê que a Leia, o texto diz para a gente no verso 9, que ela cessou de ter filhos, né? E aí, no verso 14, aí ela entrega a serva dá 2 filhos ao Jacó, e no verso 14 diz assim: ora, saiu Rúben era o filho mais velho, tá? Dos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e as trouxe a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: dá-me, peço-te, as mandrágoras de teu filho. Ao que lhe respondeu Leia: é já pouco que me hajas tirado meu marido? Olha só, né? Queres tirar também as mandrágoras do meu filho? Por que tem essa briga aqui? Primeiro porque a Leia sabia que a esposa amada era Raquel, né? Ela se tornou esposa do Jacó meio por uma enganação do pai, né? Mas, de qualquer forma, o Jacó honrava a esposa, a Leia, como honrava a Raquel. Mas se ele amava mais uma, não tinha como ele esconder, né? Essa questão das mandrágoras é muito interessante, porque na antiguidade se tinha uma mandinga com as mandrágoras. Então, a mandinga era assim. Tinha mandrágora e você pegava aquela planta, pegava os frutos dela e você fazia um chá. E você bebia aquilo ali. E diziam que aquele chá era afrodisíaco, mas não só isso, que aquele chá também fazia com que a mulher ficasse mais fértil. E foi o que aconteceu aqui. O Rúben, vendo que a mãe dele já não dava tantos filhos ao pai, de repente a Leia também ficou meio triste, né, acabrunhada, deu a sua serva, e como esse costume de dar a serva era muito comum, o Rúben, como o filho mais velho, falou assim: minha mãe já não está mais tendo filhos, né? E ele deveria ver a irmã, né, a mãe e a tia meio que as turras ali. E aí ele vai no campo trabalhar, quando ele vê a mandrágora, ele fala: opa, vou levar para minha mãe, né? Só que aqui a Raquel olha a mandrágora e opa, quem sabe, né? Não pode me ajudar, né? Ao que ele respondeu Leia, então, verso 15: e já pouco que hajas tirado o meu marido? Queres tirar também as mandrágoras de meu filho, ou seja, o presente que meu filho deu para mim? Prosseguiu Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras do teu filho. Olha só como é que a Raquel também era manipuladora, né? Você me dá aqui as mandrágoras do Rúben e eu deixo o Jacó deitar na tua tenda. Olha só, né? Quando, pois, Jacó veio tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: hás de estar comigo, porque certamente te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. Agora a gente entende o texto, né? A tenda não era do homem, a tenda era das mulheres. A Leia e as suas servas tinham uma tenda, a Raquel e suas servas tinham outra tenda. E o Jacó provavelmente ficava muito mais na tenda da Raquel, que era a mulher que ele amava, do que a tenda da Leia. E é por isso que tem esse diálogo, então, entre as irmãs, tá? Então, certamente te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E ouviu Deus a Leia, e ela concebeu, e deu a Jacó um
5º filho, olha só, hein? Então disse Leia, Deus me tem dado o meu galardão, porque de minha serva a meu marido. E chamou o seu filho Isacar. Concebendo Leia outra vez, deu a Jacó um 6º filho. As mandrágoras funcionaram, né? E disse, Deus me deu um excelente dote. Agora morará comigo meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Depois disso, deu à luz a uma filha, e chamou-lhe Diná. Também Deus lembrou-se de Raquel. Olha que coisa linda, né? Ouviu-a e a tornou fecunda, de modo que ela concebeu e deu à luz a um filho. E disse, tirou-me Deus o meu opróbrio. E chamou-lhe José, dizendo, acrescentaste-me o Senhor ainda outro filho. E aqui mais uma confirmação, né, daquilo que eu acabei de falar. Por que a Raquel fala, acrescentou-me o Senhor outro filho, se esse era o primeiro dela? É porque a serva já tinha dado 2 filhos ao casal, né? E isso é muito bonito, porque a gente vê aqui que é a graça de Deus funcionando na vida da Raquel. Assim como também funcionou na vida de Sara, não é? Deus falou para ela que ela teria um filho de Abraão. Não seria a serva dela, também o herdeiro da casa dele, como pensou Abraão, não seria o Damasceno Eliezer, né? Não, seria um filho, o filho da promessa. Seria o Isaac, o filho de Abraão e de Sara, né? Aqui é a mesma coisa, né? A Raquel viu como que a irmã dava filhos ao Jacó, mas ela não perdeu a esperança, né? Ela agiu em conformidade lá com o seu tempo, as suas leis, e Deus, diz o texto, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda. Então veja que o primeiro filho mesmo da Raquel, né, o filho de sangue, que eu diria, ele nasce pela graça do Senhor. É a graça de Deus que dá os filhos prometidos, que dá os primogênitos, né? E aqui a gente lembra de quem? Maria e José, né? Quem é que efetivamente deu o primogênito? Foi o Espírito Santo que fez com que Maria engravidasse, né? Recordando o que para o judeu que ouve aquela história? A história dos pais, a história, por enquanto, de Abraão e de Jacó, porque com Isaac vai acontecer a mesma coisa, né? Com Isaac também será assim. Então, percebe que com Isaac já foi assim, né? Com Abraão foi assim, com Isaac foi assim, com Jacó está sendo. Então, percebe que as histórias patriarcais, elas estão aqui nos ensinando uma coisa, as impossibilidades. Para Deus não existe impossibilidade. É na impossibilidade humana que Deus age. Havia uma impossibilidade nessas mulheres, mas isso não era impossível para Deus. Às vezes a gente se coloca na situação, não, meu pedido é impossível. Não existe impossível para o Senhor. Para Ele, tudo é possível, né? Tudo é possível. Se aqui essas mulheres que não podiam ter filhos, tiveram filhos pela graça, isso mostra para nós que Deus está atento à história daqueles que o servem. Deus está atento nos mínimos detalhes às nossas histórias, às nossas vidas. E Ele atende os nossos pedidos, mesmo que sejam impossíveis para nós, né, na hora certa e no devido tempo. Isso não quer dizer também que Deus vai atender a todos os pedidos. Mas se os pedidos que fazemos estão em consonância com a vontade de Deus, Deus os atende. E aí o que era impossível para o homem se torna possível para Deus, né? Amém. Vamos avançar um pouquinho. Verso 25. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão, despede-me, a fim de que eu vá para o meu lugar e para a minha terra. Então ele queria voltar, né, para a casa do pai dele. Dá-me as minhas mulheres, os meus filhos, pelas quais eu te tenho servido, e deixe-me ir, pois tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu, se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor te abençoou por amor de ti. Olha só,
Olha o que o Labão faz. O Labão não era um adorador do Senhor, mas ele reconhece na vida do Jacó e na vida das suas filhas que o Senhor o abençoou, que o Senhor era com ele. E é isso que as nossas vidas também devem transmitir e testemunhar, que o Senhor é conosco, que Deus nos abençoa, que vale a pena servir ao Senhor, porque Ele é conosco, a mão dele está sobre nós, né? E disse mais: determina-me o teu salário que eu te dei, que eu vou te dar, né? Ao que lhe respondeu Jacó: tu sabes como te hei servido e como tem passado o teu gado comigo. Porque o pouco que tinha antes da minha vinda tem se multiplicado abundantemente. E o Senhor te tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Insistiu Labão. Que te darei? Então respondeu Jacó: não me darás nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras. E isto será o meu salário. De modo que responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário, assim exposto diante de ti. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e escuro entre as ovelhas, este, se for achado comigo, será tido por furtado. Concordou Labão, dizendo: seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e tudo em que havia algum branco, e todos os escuros entre os cordeiros, e os deu nas mãos dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano, e descascando nas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. E as varas que descascara, pôs em frente dos rebanhos, nos colchos, isto é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vinham beber. Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Olha só. Então separou Jacó os cordeiros, e fez os rebanhos olhar para os listrados, e para todos os escuros no rebanho de Labão. E pôs seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentas. Nesse texto a gente vê, né, como que Deus abençoou a Jacó. Como que Deus abençoou, não só com filhos, mas o abençoou também com gado, com propriedade, porque o gado naquela época era o quê? Era a riqueza. Olá, boa noite, paz, boa noite, paz. Então, isso é muito interessante, como que Deus, né, o abençoou, como que Deus falou, né, com ele, né? E eu fico muito tocada com essa história do Jacó, porque eu vejo como que Deus, né, como que Deus estendeu a sua mão sobre ele. Nas impossibilidades do homem, é Deus que torna tudo possível. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, né? É o tremendo amor do Senhor que faz realmente com que as impossibilidades nossas, né, se tornem possíveis para o Senhor. Amém? Amém? Vamos orar então, a gente já vai começar o nosso culto, né? Quer perguntar alguma coisa? A gente estudou hoje a história do Jacó, Gênesis 30, tá? Tem alguma dúvida? Quando você falou dos mandamentos,
Não, ainda não. Isso. Isso. E o Moisés, ele vem depois, né? Primeiro vem a história dos patriarcas, do Abraão, do Isaac e do Jacó. Né? Depois é que o José, é que vai para o Egito daqui a pouco. Aí o povo vai com ele para o Egito e cresce. Desse povo que cresce no Egito nasce o Moisés, que Deus comissiona para tirar o povo do Egito. E aí sim entrega no Monte Sinai os 10 mandamentos. Então, nessa época, não tinha ainda, né, os 10 mandamentos formalizados. Né? Nós vamos ter isso daqui a pouco. Mas, por enquanto, e isso é muito bonito, né? Não tinha os mandamentos, mas Deus falava com Abraão. Deus falava com Isaac. Deus falava com Jacó. Como fala conosco hoje, se a gente deixar. Né? Porque a gente precisa deixar que o Senhor fale. Esses homens, o que a gente vê aqui, é que eles tinham uma comunhão muito estreita com Deus. Era Deus falando com eles o tempo todo. Assim também como pode falar conosco. Basta que a gente deixe, basta que a gente creia, né? Porque tudo também é uma questão de crer. Porque se a gente não crê que Deus fala, Deus não vai falar. Mas se a gente crê, se a gente clama, se a gente fala, Senhor, fala comigo, Senhor, me dá a tua direção, com certeza Deus vai falar, com certeza Deus vai nos dirigir. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pelo texto que lemos, pela porção da Tua palavra que aprendemos. Senhor, sê conosco. Senhor, fala aos nossos corações, que a mensagem que agora será ministrada às nossas vidas seja uma mensagem, Senhor, que irá realmente, efetivamente, nos fazer frutificar durante a semana. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia dispensada sobre nós, Senhor, nesses tempos. Nos abençoa agora, dá-nos um culto onde o Teu Espírito Santo tenha total liberdade neste lugar, Senhor, para nos abençoar, para ministrar, Senhor, efetivamente as nossas vidas. Obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.